pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo 3. Estamos aí na reta final do nosso curso e para esta aula aqui nós vamos falar sobre descrever os recursos e ferramentas para gerenciar e implementar recursos do Azure. É bem grande assim mesmo o título que a Microsoft coloca lá no guia da prova. A gente já vai dar uma olhada, mas prepare aí o seu café e bora lá que a gente está na reta final, tem essa aula e mais uma aula para a gente poder encerrar o curso. E aí, depois dessa aula aqui, da próxima, eu coloque talvez aqui um laboratório ou outro, só para a gente se aprofundar mais aqui nos assuntos da Z900. Mas, basicamente, a próxima aula aí encerra oficialmente toda a cobertura que cai ali no guia da prova, beleza? Prepare seu cafezinho aí. Bora lá que tá show essa aula. Deixa eu mostrar para vocês antes. Cadê? Aqui. A gente passou por todos esses módulos aqui, né? Como eu mostrei para vocês algumas vezes já, né? Aqui a gente segue o guia dos estudos oficial da prova, tá bom? Então, passamos aqui sobre todos esses módulos, tudo isso daqui, e estamos aqui no fim. Vamos falar agora, olha só, tá vendo? É bem grande o título mesmo. Descreva recursos e ferramentas de gerenciamento e implementar recursos no Azure, enfim. É um texto bem grande, mas a gente vai falar basicamente nessa aula sobre descrever o portal. Então, assim, é bem algo mais conceitual aqui, tá, pessoal? A gente não vai, eu sempre repito aqui, porque às vezes alguém cai de paraquedas aqui neste vídeo procurando coisas profundas sobre ARM ou sobre infraestrutura como código ou outras coisas, mas aqui é uma aula a caráter de AZ900, tá? Então a gente não vai se aprofundar e não vai além. A gente vai gastar essa energia aí lá na Z104 e nas outras, beleza? Então bora lá, bora pro conteúdo, prepare aí o teu café, bora pra cima, deixa eu dar mais um golinho aqui. Cafezinho bom. Café é tudo de bom, né, cara? Bora lá? Então, apertem os cintos. E antes de mais nada, também, na moral, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Dá uma força aí pra nós, na moral. Ajuda a gente aí a crescer aqui. Beleza, pessoal? Bora lá? Seguindo, pessoal, vamos falar aqui um pouco, então, sobre alguns recursos e ferramentas aqui de gerenciamento do portal. Deixa eu mudar minha câmera, calma. Bora lá. Qual que é o objetivo desta aula? Eu espero que você entre no modo aula, preste atenção, tá, pessoal? Para a gente aqui aprender. No final desta aula, você vai conseguir aqui entender, né? Formas de gerenciar, a forma que você pode gerenciar ali o Azure, ou seja, entender quais são os princípios, os principais formas de gerenciar recursos no Azure. Você vai entender um pouquinho do portal, né? A gente vai ali explicar o que é o portal do Azure. Você já tá com uma boa ideia. Faz parte desse módulo, então tenho que repetir. Cloud Shell, CLI e PowerShell. O Azure Arc, vamos falar um pouquinho sobre ele. Infraestrutura como código, tá em alta aí bastante. ARM e ARM Templates, tá? Então você precisa pelo menos aqui sair dessa aula entendendo, sabendo o que é cada conceito aqui de cada ferramenta, tá? Você não precisa sair daqui sabendo implementar o Azure Arc ou usando infraestrutura como código, mas você precisa sair daqui entendendo os conceitos. Então, bora lá. Iniciando então aqui, vamos falar sobre uma visão geral. Antes de mais nada, no Azure, você, pessoal, você pode criar e gerenciar recursos de formas diferentes, ok? É uma coisa que você precisa aqui aprender. Então, eu acho que até agora a gente viu bastante ali o portal do Azure, que é a interface gráfica, mas no dia a dia existe basicamente aí 3 formas principais, que é você usar o portal do Azure, interface gráfica, como você já sabe, e o Cloud Shell aí, através também do Cloud Shell, que é o Shell ali no portal do Azure, a linha de comando que você usa direto no portal do Azure, ou você também pode usar o CLI ou o PowerShell diretamente na sua máquina via linha de comando para poder gerenciar recursos do Azure através da linha de comando. Simples assim, tá? Então, só para trazer então um brief aqui, então para que isso tudo mais? Assim, pessoal, geralmente quando você está iniciando sua carreira aqui no Azure ou em outra cloud, você usa muito a parte gráfica para ir aprendendo e se familiarizando com os conceitos. Depois que você começa a evoluir, pegando bastante experiência aí, você vai para a linha de comando, é inevitável, tá? Provavelmente muitos de vocês podem falar um dia, não, jamais eu usarei linha de comando, é muito difícil. É natural, você vai acabar indo naturalmente, não tem como, tá? Para gerenciar no dia a dia, para fazer algumas coisas, a linha de comando ela é muito mais rápida e útil, tá? Mas enfim, é natural, não se preocupe com isso agora. A infraestrutura como código é você também ali usar uma forma declarativa, né? Uma linguagem declarativa, não é um código ali que você vai, como se fosse um código de uma aplicação, né? Com muitas complexidades ali que envolve o código, não. Isso aqui é um código declarativo, tá? Onde você escreve ali a tua infra como código
para poder automatizar aí a criação de uma forma mais rápida também, e também gerar templates e etc. A gente vai ver daqui a pouco um pouco disso. Bom, seguindo então, bora lá. O que é o portal do Azure? Como vocês já viram aqui em algumas aulas, né? Então não precisa perder muito tempo aqui. O portal do Azure é o site ali de administração da nuvem da Microsoft. Ele é um console web unificado, acessado ali pelo navegador, onde você pode visualizar e gerenciar praticamente todos os recursos da sua assinatura, obviamente, tá bom? Então tá aqui o link, né, que você pode clicar e ir pro Learning ali da Microsoft para entender e ler um pouco mais. Então tem muito segredo, né, pessoal? Então aqui é a porta de entrada mais comum aí para quem está começando, permite trabalhar sem precisar decorar comandos e mostrar ali os recursos de forma organizada. Deixa eu ver aqui o meu comando para achar meu lápis, eu acho que eu achei, ele tá aqui agora, beleza. Show. Então, não tem muito o que falar nisso daqui, é óbvio. O que mais temos? Temos ali para que serve o portal do Azure. Então, para criar e configurar recurso, né, monitorar, você vai acompanhar o seu ambiente, vai monitorar custo, vai olhar ali os alertas, as métricas, dashboard. Então, assim, é uma interface gráfica. Então, para a prova, você tem que entender que qualquer pergunta ali voltada mais para interface gráfica, administração a administração por interface gráfica, você vai responder que é o portal do Azure. Não tem muito segredo, é bem tranquilinho. Então, no dia a dia, um administrador pode entrar no portal do Azure para criar máquina virtual, revisar consumo mensal, alterar configurações de storage, de máquina virtual, qualquer coisa. Só um exemplo. Seguindo. Mensagem aqui então para a prova, né? A frase de prova. Portal do Azure é igual a uma interface gráfica baseada na web para criar, gerenciar, monitorar recursos, perfeito? Então, a pegadinha comum, o portal é ótimo para administração visual, mas não é a única forma de gerenciar o Azure, beleza? É isso que você tem que entender aqui para o Azure Portal, basicamente isso. Seguindo, o que é o Azure Cloud Shell, né? Definição, o Azure Cloud Shell é um terminal interativo do Azure que roda no navegador. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Ele roda no navegador. Deixa eu puxar aqui o portal do Azure. Segura aí, pessoal. Deixa eu puxar aqui o portal. Beleza, achei aqui meu portal. Então, pessoal, aqui dentro do portal do Azure, você tem aqui em cima, olha, esse iconezinho aqui do Shell. Então, se eu clicar nele, olha só, ele vai abrir aqui um Shell, um Cloud Shell. Então, pode ser via... Aqui o Bash, eu posso usar, ele tá abrindo para mim. Então aqui eu posso passar comandos direto no portal. É bem legal assim no dia a dia, se você... enfim, você quer fazer alguma coisa rápida ali, você abre aqui o Shell e manda comando. Entendeu? Você quer listar máquinas virtuais, quer pesquisar alguma coisa, quer criar... Você pode, pessoal, fazer basicamente tudo o que você faz via interface gráfica, você faz aqui na linha de comando, tá? Basicamente tudo. Entende? Então você pode usar aqui o Bash ou você pode clicar aqui, ó, e trocar para o PowerShell. Olha lá, vou trocar para o PowerShell. Ele já fica azul e está chamando ali o PowerShell. Você pode usar ambas ferramentas, ou o CLI ali, né, o Bash, ou o PowerShell. Beleza? Então isso daqui é o Cloud Shell. Show! Você pode usar pelo VS Code na sua máquina, você pode usar pelo terminal instalado na sua máquina, onde você vai conectar com a cloud, né, e passar os comandos. Você também pode, tá? Você só vai instalar ali o pacote na sua máquina, você vai instalar ali o módulozinho, né, o pacote do PowerShell, o pacote do Bash que seja, e enfim, e vai rodar. Isso aqui funciona em Linux, em Windows, em Mac, tanto faz, tá? Já passamos aí dessa fase que certa coisa só funcionava em uma plataforma, beleza? Esse daqui, então, é o Cloud Shell. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Então, o que é o Cloud Shell? O Cloud Shell é um terminal interativo do Azure que roda no navegador. Ele já vem autenticado e pronto para uso, sem exigir ali instalação local. O usuário pode escolher entre o Bash ou o PowerShell. Beleza? É isso. O link está aqui, ó, você pode clicar para poder se aprofundar em alguma coisa a mais. Em termos simples, é como abrir um terminal dentro do próprio Azure. Você usa comandos para administrar recursos, não precisa preparar um computador antes. Por que isso aqui é importante, não precisar preparar, né, um computador antes? Porque se você for usar a linha de comando na sua máquina, você não vai simplesmente logar no portal do Azure da sua linha de comando ali na máquina e começar a executar as coisas, né? Então tem que ter ali o pacote, né, do Azure instalado na sua máquina, você tem que preparar a linha de comando, depois que você preparar ela, beleza, fica salvo, mas não é sair abrindo aí o terminal, conectando lá e pum, acabou. Não, você tem que instalar o pacotinho ali do Azure na sua máquina e depois preparar, conectar com a sua subscription e depois fica tudo ok para você trabalhar permanentemente, beleza? Bom, é isso. Então, seguindo aqui,
O que temos? Para que serve o Cloud Shell? Né? Executar comandos, né? Basicamente, executar comandos ali de administração, automatizar tarefas. Então, você pode automatizar tarefas e testes, scripts e tudo mais, e trabalhar de qualquer lugar. Então, você pode usar ali o portal do Shell, o portal do Azure com o Cloud Shell, porque se você tiver uma máquina, se você tiver sem a sua máquina, que você preparou toda ela para poder usar a linha de comando através dela, o Shell na cloud, ali no portal, te dá a flexibilidade de você trabalhar de qualquer máquina. Se você pegou uma máquina nova ou outra máquina qualquer de um amigo emprestado, você pode usar o Cloud Shell para poder executar comando, porque você não vai precisar instalar nada previamente, beleza? E sem instalação local, né? Aqui, ó. Usa o CLI ou PowerShell sem instalação local, você usa direto no navegador. Exemplo do dia a dia, ao invés de você clicar várias vezes no portal ali, né, com o mouse e tudo mais, um administrador pode usar comandos para listar VMs, criar recursos ou consultar uma configuração qualquer. Qualquer coisa que você faz ali visualmente no portal, né, na parte gráfica, você pode executar e criar também na parte de linha de comando. As mesmas coisas. Seguindo então, bora lá. O que é o Azure CLI? Isso aqui é legal, olha lá. O Azure CLI é a ferramenta de linha de comando do Azure, tá bom? Ela é multiplataforma e foi criada para simplificar o gerenciamento de recursos com comandos curtos, funcionando bem tanto de forma interativa quanto em script. Tá aqui o Learning para você ler um pouco mais, tá bom? Então, exemplo de uso, mesma coisa. Listar recursos, criar VM, automatizar rotinas e consultar redes, qualquer outra coisa. É só exemplo. Então, tá ali um exemplo de um comando, ó, azvmlist, para listar as VMs. Então, isso aí é o Azure CLI, tá? Que vocês viram ali comigo junto, né, no portal, que é o Bash. Já o PowerShell, né, mesma coisa. O Azure PowerShell é o conjunto de comandos do Azure para ambientes PowerShell. Essa é a diferença. Ele é muito usado por profissionais que trabalham com automação Microsoft e preferem scripts em PowerShell. Então aqui, um exemplo, né, você pode gerar aqui o comando get, né, e o azvm. Então, qual que é a diferença? Os dois é a mesma coisa, pessoal. Então, para quem está acostumado mais com PowerShell, usa o Azure PowerShell. Para quem está acostumado mais com o CLI, ali o Bash, usa o Bash. Os dois têm a mesma finalidade, não muda nada, tá bom? É mais do profissional que está acostumado com um ou com o outro. Geralmente, quem trabalha mais com Windows, do Microsoft, está acostumado mais com PowerShell. Tá? E geralmente, quem usa o CLI está acostumado mais com Bash ali do Linux. Essa é a diferença. Faz a mesma coisa. Exemplos. Então, o Azure CLI e o Azure PowerShell têm o mesmo objetivo. Diferença principal. A diferença principal está no estilo da ferramenta e na preferência do profissional e a mesma finalidade. Não muda nada. Tá aqui o Learn, se você quiser ler um pouco mais. Não vou me estender muito nisso, porque é isso. Simplesmente assim. Mensagem para a prova. Frases para a prova. Cloud Shell, tá aqui, ó. É o terminal. O Cloud Shell é o terminal no navegador para gerenciar o Azure Bash ou o PowerShell. Beleza? Que a gente viu aqui, ó. E isso daqui que abre aqui embaixo é o Cloud Shell, tá? Só que dentro desse Cloud Shell aqui, né, temos as ferramentas ali do CLI e o Azure PowerShell, né? O Bash e o Azure PowerShell. Bom, o que mais aqui? Então, o Azure CLI e o Azure PowerShell é igual a ferramentas de linha de comando para administrar recursos. Então, o Azure CLI e o PowerShell são ferramentas e o Cloud Shell é o terminal no navegador. Simples assim. Seguindo. O que é o Azure Arc? O Azure Arc é um serviço que estende o gerenciamento do Azure para recursos que estão fora do Azure. Esse aqui é o principal objetivo. E é isso que você precisa entender para a sua prova para esse momento. Depois, nas provas seguintes, você vai entender um pouco mais sobre o Arc. Mas esse aqui é um dos últimos recursos, tá, pessoal, que entrou na Z900, ele não fazia parte da Z900 anteriormente. Então, o Azure Arc, o que ele é? É um serviço que estende o gerenciamento do Azure para recursos que estão fora do Azure. Esses recursos, a ideia central é permitir que uma experiência de gerenciamento mais consistente em ambientes híbridos e multinuvem. Ou seja, você pode gerenciar recursos, vamos supor assim, então vamos dar um exemplo, né, antes que eu comece a falar aqui bastante coisa e possa complicar a explicação. Vamos supor não, você tem aí VMs fora do Azure, no ambiente local. Você tem recursos em outras clouds, AWS, GCP, está até aqui, ó. Se você tem recursos no ambiente local, on-premise, na nuvem, como qualquer outra, AWS, GCP, Oracle Cloud, Edge, você tem clusters Kubernetes fora do Azure, você pode usar a ferramenta do Azure Arc para alcançar e estender o seu gerenciamento do Azure dessas suas ferramentas, desses seus recursos fora do Azure, usando
recursos do próprio Azure. Ou seja, traduzindo, poxa, Diego, eu tenho VMs aqui fora do Azure, no meu ambiente local. E se eu pudesse usar as políticas do Azure nessas minhas máquinas que estão locais? Teria como? E se eu quisesse usar a ferramenta de atualização do Azure para atualizar minhas VMs locais? E se eu quiser... Entende? Então, você consegue fazer isso? Consegue, com o Azure Arc. Então, é uma ferramenta que ele estende o gerenciamento do Azure para recursos que estão fora do Azure. Ou seja, eu quero usar as políticas do Azure, eu quero usar o backup do Azure, eu quero usar coisas do Azure, monitoramento do Azure, daqui a pouco a gente vai falar sobre monitoramento. Eu quero usar esses recursos, essas ferramentas do Azure em recursos que estão fora dele, em outras cloud ou no ambiente local. Pode. Com o Azure Arc agora você pode, entendeu? E aí você centraliza, basicamente ali, por exemplo, você vai instalar clients. Você vai instalar um clientezinho na sua VM para que o Azure possa enxergar a sua VM, por exemplo. E aí você pode ali trabalhar, usar recursos do Azure para poder atingir os seus recursos que estão fora do Azure, sabe? Como eu falei, políticas, backup, monitoramento, entre outras coisas. Também bem bacana, tá? Tá chegando forte, tá, pessoal? O Azure Arc. Fiquem ligados se vocês estão... para quem aqui vai seguir carreira, né, aqui em Azure, fique ligado no Azure Arc. Para você que talvez aqui só tá fazendo o AZ... Deixa eu desligar meu ventilador, um segundo. Tá fazendo um barulhão aqui. Desliguei o ventilador. Eu esqueci de desligá-lo. Ele fica aqui um ventiladorzinho que já tá frio. Perdão, pessoal. Voltando, para você que vai fazer carreira em Azure, fique ligado no Arc, que ele tá vindo com força, tá? Tô vendo bastante no mercado. Por quê, pessoal? Temos que sempre lembrar, e eu vou trazer isso também aqui pro nossos cursos, o ambiente, o Azure, não... as nuvens públicas hoje não eliminam o ambiente local. O ambiente local sempre irá existir. Tá? Sempre, tá? Então, muitas grandes empresas, principalmente, que têm um arsenal aí de máquinas gigantesco localmente, data center local. Então, essas empresas precisam também gerenciar esses recursos, administrar. Então, como que a gente faz isso? Essas empresas geralmente vão para a cloud, começam a administrar as coisas lá na cloud, tem uma governança boa em cloud, e no ambiente local, às vezes você quer estender a sua governança, as coisas que você já tem em cloud, para o ambiente local. Como é que você faz isso? Hoje você faz com o Azure Arc, tá? Então, fiquem ligados, tá bom? Fiquem ligados que tá bem alto aí o Azure Arc. O que mais? Bora lá. Para que serve o Arc, né? O Azure Arc serve para conectar recursos externos ao modelo de gerenciamento do Azure. Com isso, a organização pode centralizar a administração, aplicar governança e políticas, organizar recursos, ter mais padronização no ambiente híbrido e por aí vai. Então, em linguagem simples, mesmo que o servidor não esteja dentro do Azure, ele pode ser trazido para a visão do Azure, para facilitar controle e governança. Foi aquilo que eu estava explicando para vocês. Aqui tem um botãozinho, você pode clicar aí no material que ele leva aí para uma explicação mais profunda e completa do material da Microsoft. Beleza? Mensagem para a prova. Frase de prova. Atenção, hein? O Azure Arc, ele é uma extensão das ferramentas de gerenciamento, segurança e governança do Azure para recursos fora do Azure. Uma pegadinha comum aqui, ó. O Azure Arc não é simplesmente mais um tipo de máquina virtual. Ele é uma solução de gerenciamento para ambientes híbridos e multinuvem. Show? Os materiais, tá, pessoal? Os links aqui para fazer o download aqui da apresentação, eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram. Agora, entrando aqui em o que é infraestrutura como código, pessoal. O famoso IAC, que está em alta também hoje. Pessoal, a infraestrutura como código, ou IAC, a IAC, é uma prática de definir infraestrutura por meio de arquivos de código. Eita lá, e agora? Em vez de você criar tudo manualmente clicando na tela, ali no portal gráfico do Azure, hoje, pessoal, nós temos aí a infraestrutura como código e ferramentas bem famosas como o Terraform, que é agnóstica, ela serve para qualquer cloud. Temos o Bicep, que é exclusivo para o Azure. Temos também o ARM Templates ali do Azure, que você pode, por assim dizer, pode-se dizer também que é uma ferramenta de infra como código, entre outras ferramentas. Mas a mais famosa hoje do mercado é o Terraform, porque ela é agnóstica. Você pode usar ela tanto para Azure quanto para qualquer cloud. Ou seja, o que é a infra como código, Diego? Pessoal, hoje nós utilizamos muito no dia a dia a infra como código. Traduzindo para você começar a entender, em vez de você acessar o portal, a parte gráfica do portal e ficar dando cliques para criar máquinas virtuais ou qualquer tipo de recurso, a gente faz essa criação
só que por meio de código. A gente tem a gente fala que essas linguagens de infraestrutura como código, ela é uma linguagem declarativa, né? A curva de aprendizado é mais rápida, não é como desenvolver uma aplicação que tem várias complexidades e integrações. Tem lá suas integrações, mas é mais simples, por assim dizer, onde a gente cria recursos ou apaga, tá? Através do código. Você vai ter ali você pode usar qualquer ideia, geralmente é o VS Code que a gente declara o que a gente quer criar e dá lá um comando, olha, ok, pode seguir. E aí aquilo que a gente definiu no código será criado lá no Azure. É basicamente isso. E por que, Diego, eu vou ter que usar uma infraestrutura como código? Para quê? Para que dificultar? Se eu posso ir lá no portal e clicar no botão de criar uma VM e eu vou criar uma VM seguindo uns passo a passo de várias telas, né? Para que complicar? Pensa assim. Vai criar uma VM, você começa a preencher o nome da VM, começa a preencher um bocado de coisa, né? Como é que vai ser a rede, como é que vai ser não sei o que, você começa a preencher, preencher. Vamos supor que você levou em média aí 20 minutos para preencher todos os campos, dar um ok até a máquina subir. Agora pensa assim, você precisa criar 30 VMs. Quanto tempo você levaria para poder criar 30 VMs através da parte gráfica? Multiplica os 20 minutos por 20. Olha só o tempo que você leva. Por isso é um dos motivos que a gente usa a infra como código. Para você criar 30 VMs através do código, como ela é declarativa, é muito mais rápido, entendeu? E mais fácil. Entende? Começa a entender agora? Agora pensa em uma land zone gigantesca. Pensa que você tem que criar um ambiente gigantesco com várias máquinas virtuais, com cluster AKS, com NSG, com peering entre VNets, criar VNets, criar a parte de governança, políticas, né, junto com tudo isso. Vai ter tag, não vai ter tag, como é que vai ser os alertas dos custos. Vamos supor que você precisa colocar também o firewall ali, o NVA, você precisa... Olha só o tanto de coisa, e, entre outras, por aí vai. Você precisa criar key vaults para poder armazenar os segredos. Uma land zone gigantesca, pensa nisso, entende? Se você for criar uma land zone dessa inteira no portal do Azure, vai levar muitas horas pela parte gráfica. Então, quando a gente vai criar uma land zone, por exemplo, também gigantesca como essa, a gente usa a linha de comando, a gente usa a infraestrutura como código. Nós temos toda essa land zone em código, de forma declarativa, que a gente vai escrevendo ali o código. Olha, eu quero criar uma VM, então tem um códigozinho pequenininho, um trecho, olha... Você descreve lá o que você quer no código, eu quero tanto de VM, as configurações são assim, assado. E aí é muito mais rápido você subir uma land zone completa através da infraestrutura como código. É basicamente isso. Então, tem outras coisas muito além, tá, pessoal? Mas o conceito é esse. Porque a gente começa a usar essa infra, a gente começa a aproveitar os módulos dessa infraestrutura como código para outras coisas, entende? Mas eu não vou falar aqui para não complicar você, mas pensa assim, cara, você tem a sua infra inteira salva ali no código, entende? Para você replicar isso depois é muito fácil, é muito simples, sem falar que você tem um nível de documentação muito legal para você guardar, documentar e passar para alguém. Então, assim, mesmo que a sua infra seja destruída, você pode recriar facilmente em segundos por causa que ela está escrita no código. Então é muito legal. A infra como código aí, pessoal, para você que vai ser administrador do Azure, vai ser um engenheiro do Azure, é inevitável. Se você não manjar de infraestrutura como código, esquece, tá? Você não vai muito longe aí no Azure, não. Se você quer ser um engenheiro, se você quer trabalhar ali na parte de execução do Azure mesmo, tá? Quer ser uma pessoa que tenha sucesso na área, ganhar bem e trabalhar com Azure em projetos, você tem que dominar a infra como código, tá? Ninguém vai contratar aí um engenheiro do Azure para criar uma land zone no clique do mouse. Isso é coisa avançada, é mais para frente. Fica tranquilo, tá bom? Então, basicamente, tem até um desenho aqui feito por IA, mas é basicamente isso daqui mesmo, ó. Tem aqui a IDE, pode ser o VS Code. Aqui dentro a gente vai ter a nossa land zone escrita em código. Vai dar vários... É bem grande, né? Vai ter ali tudo escrito. E ali você vai, depois na linha de comando, dar um Terraform Apply. Se você estiver usando um Terraform, ele vai subir toda a criação da land zone lá no Azure. É basicamente isso. Beleza? O que mais? Para que serve aí o IAC? Ou seja, serve para a gente automatizar implementações, padronizar ambientes. Lembre-se que você vai ter esse código que você pode reaproveitar para outra land zone. Então é bem bacana também. Olha aí outros benefícios aparecendo. Então você usou aquele código para subir uma land zone completa, você tem o mesmo código que você pode subir outra depois. Olha que bacana. Repetir a mesma configuração várias vezes, exatamente. Reduzir o erro humano, exatamente. Você tem um padrão ali no código que já está escrito e facilitar aí o controle de versão. Também nem se compara. Você tem a sua infraestrutura versionada, né? Isso é muito legal para você voltar, ou enfim, se acontecer algum erro, você pode voltar aí a versão do seu código e recuperar isso além da zona.
Exemplo do dia a dia, uma equipe precisa criar o mesmo ambiente de rede, o mesmo ambiente de storage, de máquina virtual em desenvolvimento, homologação e produção. Com IAC, isso fica mais consistente. Que é que eu passo bastante no meu dia a dia aqui, tá, pessoal? Exatamente isso, eu vivencio muito isso. Então, assim, eu tô trabalhando em alguns projetos normal, pessoal meu, e aí eu preciso subir ambientes iguais, tá? Tô trabalhando hoje para um e-commerce bem grande, aí uma empresa, onde eu tô subindo o e-commerce deles, e aí eu preciso subir, tem cluster AKS, tem Firewall, tem um monte de coisa, e aí precisa subir esse mesmo ambiente em desenvolvimento, em homologação, em produção, entendeu? E aí o que acontece? É o mesmo ambiente, se repete. O que muda é nome de recurso, o que muda também é o SKU, às vezes o tamanho do cluster Kubernetes ou de máquinas virtuais. Em cada ambiente pode ser diferente. Então eu pego o mesmo código da Landzone inteira e aplico e subo o ambiente de desenvolvimento. Quando eu vou subir o de homologação, eu só mudo os parâmetros de tamanho, por exemplo, e nome. A gente, usando variável, entre outros recursos, você não precisa entrar e editar o nome de cada recurso. Você pode também aplicar ali algumas práticas que até reduz essa atividade. O próprio Azure vai sugerir ali uns nomes ou você passa para ele como que você quer e de forma mais rápida. Enfim, então, olha só, entende? É exatamente o que eu falei. Vamos supor que você escreveu toda a Landzone do Azure no Terraform ou no Bicep. Você foi lá, codificou tudo e subiu o ambiente de desenvolvimento com um monte de recurso, um monte. Agora, aquele mesmo código você pode reaproveitar, cara, para subir homologação, para subir produção. Enfim, você pode guardar isso para reaproveitar depois para outras coisas. Então, é muito legal e é inevitável se você for trabalhar aí como engenheiro do Azure, tá bom? Legal, né? Vamos lá. Como isso aparece aí no dia a dia, né? Na prática, o IAC, a infra como código, é muito usada quando a empresa quer velocidade, padronização, repetição e menos trabalho manual. E as ferramentas comuns aí incluem o ARM Templates, que a gente já vai falar sobre ele, daqui a pouco segura aí. O Bicep, ele é 100% Azure, tá, pessoal? Ele é do Azure, tá? É só para a plataforma Azure. Assim como o Terraform também tem, assim como a AWS também tem a ferramenta deles. E o Terraform, por que o Terraform é famoso? Porque o Terraform ele é agnóstico, pessoal. Funciona, a gente pode usar em qualquer cloud, até no ambiente local, a gente pode usar também. Então o Terraform, por que muitas empresas usam? Empresas grandes, ela tem ali o ambiente multi-cloud, ela tem coisas na AWS, tem coisas no Azure, tem coisas no Google Cloud, no Oracle Cloud, então o Terraform ele é agnóstico, funciona em qualquer cloud. E aí a equipe já tá pronta para usar o Terraform, a equipe já está ali acostumada a usar. Não vale a pena você usar o Bicep quando você tem um ambiente assim muito grande, usar várias ferramentas de infra como código em cada ambiente. No Azure eu vou usar o Bicep, para o outro vou usar outro. Não, você usa uma ferramenta só para poder facilitar até o dia a dia dos teus profissionais, que eles estão acostumados com o Terraform, então usa Terraform para não confundir e complicar. Enfim, o Terraform é agnóstico e a gente usa mais aí no dia a dia, tá? Não é necessário decorar a implementação para o AZ900, exatamente, tá? Você não tem que decorar aí a implementação para o AZ900, o importante é entender aí o conceito do IAC, que é criar infraestrutura por código de forma automatizada e repetível. Basicamente isso que você precisa saber aqui. Mais para frente a gente vai trazer aqui um pouco do Terraform para o canal. Bom, o que mais? O que é o Azure Resource Manager? Atenção aqui, pessoal. O Azure Resource Manager, ou ARM que a gente fala, é a camada de gerenciamento do Azure. Quando você cria, atualiza ou exclui recursos, normalmente essa operação passa pelo modelo do Azure Resource Manager. O Azure CLI, o Azure PowerShell e o Portal, eles se integram a esse modelo. Como assim, Diego? Não estou entendendo nada. Eu vou aqui trazer um contexto que não é 100% preciso, mas para você entender. Cafezinho bom, hein? Pessoal, basicamente, Diego, o que é o Azure Resource Manager? Não entendi nada. O que é isso? O Azure Resource Manager, pessoal, para você entender, é basicamente assim. Entre nós, que estamos aqui interagindo no portal, através da parte gráfica ou da linha de comando, e entre o Azure, aquilo que vai ser executado para criar lá dentro do data center do Azure, existe uma camada de gerenciamento chamada Azure Resource Manager. Entende? Esse cara, eu vou colocar assim agora para exemplificar. Esse cara é como se ele estivesse no back-end do portal do Azure. Ele faz a comunicação nossa, da execução dos comandos, que seja por linha de comando, que seja no portal, ele que faz a comunicação entre os nossos comandos que entra no portal do Azure para dentro lá
dos recursos que a gente está solicitando para criar nos data centers, entende? Então, é como se fosse uma camada de gerenciamento ali, né, no back-end ali do portal do Azure, por assim dizer, para você entender, entende? Então, no dia a dia, você acaba interagindo o tempo todo com ele. Se você está trabalhando no portal do Azure, por trás ali no back-end, tem o famoso Azure Resource Manager, que é a camada de gerenciamento do Azure. Então, ele basicamente organiza o gerenciamento dos recursos, ajuda a tratar recursos de forma consistente e trabalha com escopo, implementação e controle do ambiente, tá? Então, não fica biruta não, tá? Mas é só para você entender que existe essa camada de Azure Resource Manager ali no background do portal, né? Tem esse back-end ali atrás, que é o cara que traduz o que a gente está pedindo ali no portal para dentro do Azure, tá? Digamos assim. Então, não se assusta, mas cadê ele? Ou eu vou tocar nele, eu vou ficar vendo ele? Não, você não vai ver não. É só para você saber que existe essa tecnologia, por assim dizer, aqui agora. Beleza? Não te preocupa. Então, mas presta atenção no nome. Esse é o Azure Resource Manager, tá? Por que eu tô falando isso? Porque daqui a pouco a gente vai entrar no Azure Resource Management Templates, o que é o ARM Template. Segura aí. O ARM, que é esse Azure Resource Manager, ele serve para implantar recursos, organizar recursos em grupos, trabalhar com implementação consistente, integrar permissões e políticas de gerenciamento. O ARM ele funciona com base no gerenciamento do Azure. Quando você cria recursos pelo portal, pelo CLI ou pelo templates que seja, o Azure usa esse modelo de gerenciamento, tá? Se você quiser saber, se aprofundar nisso, você pode colocar aí no Google, tá, pessoal? Azure Resource Manager para você entender mais. É interessante, tá? Mas fica tranquilo que isso aqui é o máximo que você precisa saber para agora, para Z900. Agora, olha só, a gente falou sobre o Azure Resource Manager. E aí tem o Azure Resource Management Templates. Eu até coloquei só as siglas aqui para diferenciar, porque você lembre-se, isso aqui pode confundir no início, tá? Existe o Azure Resource Manager, que eu acabei de explicar, fica ali atrás, né? E tem o ARM Templates. O que são os ARM Templates? São arquivos no formato JSON usados para definir infraestrutura e configurações de recursos do Azure de forma declarativa. Declarativa, ou seja, você diz o que quer criar e o Azure cuida do processo de implementação. É basicamente também, pessoal, o ARM Templates, diferente do ARM sozinho, que é o Azure Resource Manager, ele também usa ali linguagem declarativa, né, de arquivos de formato de JSON para você poder também criar recursos, como se fosse também uma infraestrutura como código, como um IAC. Beleza? É a mesma coisa de um IAC, basicamente, tá? Mas lembre-se que ARM Templates é isso, é como se fosse um IAC, uma infraestrutura como código, você cria ali os arquivos JSON declarativo para poder solicitar a criação de recursos, administrar, pagar coisa no Azure. O Azure Resource Manager, já ele não é essa camada de gerenciamento que eu falei, né, que traduz o que a gente está solicitando ali no portal do Azure para dentro do Azure. Beleza? Só para você pegar. Para que servem então os ARM Templates? Mesma coisa lá do Terraform, do Bicep, que são ferramentas de infra como código. Automatizar deploy, documentar infraestrutura, repetir ambientes com padrão. Como eu acabei de falar um pouco atrás, você tem ambiente de dev, homologação, produção, você vai usar aqui também o ARM para implementar isso de uma forma mais rápida. Evitar a criação manual de recurso. No dia a dia, ao invés de você criar manualmente rede, storage, VM, por exemplo, toda vez você tem que criar essas coisas, a equipe pode usar um template pronto para implantar tudo de forma padronizada. Mesma coisa do Terraform, do Bicep e por aí vai. Bora lá. Como o ARM ele se conecta com IAC? O ARM Templates são uma forma de aplicar infraestrutura como código no Azure. Ou seja, resumo dessa relação. O ARM é o mecanismo de gerenciamento que processa a implantação, como se fosse esse back-end no background ali do portal do Azure. Já o ARM Template é uma implantação do conceito da infraestrutura como código no Azure. Então, é como se aqui o ARM Template fizesse um papel de um Terraform, de um Bicep, só que ele usa arquivos em JSON, lembra? E o 3, o IAC é o conceito. Ele é o conceito. O IAC não é uma ferramenta por si só, né? Ele é o conceito. O IAC é uma infraestrutura como código, é a tradução dele. Então, tá? É isso daqui para você pegar. O que mais?
Mensagem para prova sobre o ARM e ARM Templates. Frase para prova. O ARM é a camada de gerenciamento do Azure. O ARM Templates é igual a arquivos de JSON declarativos usados para implementar recursos no Azure. Beleza. Pegadinha comum para não confundir o ARM com mecanismo de gerenciamento e o ARM Templates com arquivo usado para automação. Show? Bora lá. Comparação aqui rápida. Deixa eu mudar minha câmera aqui para não ficar na frente. Uma comparaçãozinha aqui rápida. Bora lá para fechar? Portal é ferramenta. Aqui são as ferramentas. Portal do Azure, Cloud Shell, Azure CLI ou PowerShell, Azure Arc, IAC, ARM e ARM Templates. O tipo, aí tem aqui, ó. No portal do Azure, interface gráfica, Cloud Shell, terminal no navegador, Azure CLI ou PowerShell é a linha de comando. O Azure Arc, gerenciamento híbrido. IAC é um conceito, infraestrutura como código. O ARM, a camada de gerenciamento, e o ARM Templates é uma automação que vai usar arquivos JSON para deploy. Perfeito? É isso. Qualquer coisa, você vai ter aí o material. Olha aqui para esse slide para você se acostumar. O meu gato quer sair aqui do quarto. Então, 1 minuto. Pera aí, pausa. Boa. Já tirei o gato aqui do quarto. Bora lá. Seguindo, o que mais? Deixa eu mudar aqui a minha câmera, né? Show. Resumo para decorar. Você pode, as mesmas coisas, tá, pessoal? Eu coloco assim uns slides a mais para você, para repetir, porque é importante. Então, dê uma pausa aí no vídeo ou você vai ter o material para você ler, mas é a mesma coisa. Portal, né, gerenciamento pela interface gráfica, Cloud Shell, terminal no navegador, é a mesma coisa, tá? Que o anterior. Eu coloco mais mesmo para mostrar a importância, porque se você levar isso daqui que está na tela para a prova, você passa. Porque Cloud Shell, no contexto aqui de AZ900, vai aparecer na prova sempre ligado a terminal no navegador. O CLI e o PowerShell vai aparecer na sua prova sempre com o conceito de administrar Azure com comandos, por linha de comandos. O ARM vai aparecer na AZ900 como camada de gerenciamento do Azure. Tudo aqui igual. O ARM Templates vai aparecer como automação declarativa com JSON. Então é isso. Então se você decorar esse slide aqui, você está pronto para a prova. Para a prova não. Para este módulo aqui você estará pronto. Tá? Lembre-se desse slide aqui que é importantíssimo. Então, vamos para as perguntas para poder fechar essa aula. Uma empresa quer administrar recursos do Azure de forma visual, usando o navegador e interface gráfica. Então, qual que é a ferramenta melhor aqui? O portal do Azure. Que mais? Qual a opção descreve melhor o Azure Cloud Shell? Já está aqui verdinho. Um terminal acessível pelo navegador para gerenciar recursos no Azure. Isso aqui é o que descreve melhor aí o Azure Cloud Shell, tá? Os outros aqui não tem nada a ver. Um tipo de máquina virtual não é, um serviço de rede híbrida não é, um serviço de backup do Azure também não é. Seguindo, uma empresa quer aplicar ferramentas de gerenciamento do Azure e servidores que estão no data center local. Qual o serviço mais adequado? O Azure Arc. Boa. O que significa infraestrutura como código? Exatamente isso daqui. Definir a infraestrutura por arquivos e automação, tá? Criar infraestrutura manualmente não é. Apenas monitorar a máquina não tem nada a ver. E criar o usuário também não tem nada a ver. Então, o que significa infra como código? Definir uma infraestrutura por arquivos e automação. Tá? É só um exemplo. Tem outras respostas para esse tipo de pergunta aqui, tá? Qual alternativa descreve corretamente a relação entre o ARM e o ARM Templates? Repetindo, qual alternativa descreve corretamente a relação entre o ARM e o ARM Templates? O ARM é a camada de gerenciamento do Azure. E o ARM Templates são arquivos JSON usados para deploy. Show, lembre-se disso. O que mais? Módulo 3 concluído. É isso. Então, a gente chegou aqui no final da nossa aula, pessoal. A gente chegou aqui no final dessa aula, desse módulo 3. Então, agora você aí é capaz de descrever os principais recursos e ferramentas para gerenciar e implementar recursos no Azure. O portal do Azure, o Cloud Shell CLI e o PowerShell, o Azure Arc, a infraestrutura como código, o ARM e o ARM Templates. Beleza? É isso que a gente tinha para hoje. Deixa eu ver aqui. Aí na próxima aula vamos começar aqui, que é a última aula do nosso curso de AZ900, tá? Depois dessa aula aqui, que a gente vai iniciar em sequência,
a gente vai falar basicamente aí, a gente vai trazer basicamente laboratórios, né, para poder somar. Só isso mesmo, mas essa aqui é a penúltima aula para encerrar aí oficialmente o curso. Talvez, claro que dependendo do momento que você vê essa gravação, se por acaso mudou ou acrescentou conteúdo dentro dessa prova, né, do Azure, aí talvez tenha aulas a mais porque foi acrescentado. Ou porque também eu achei interessante colocar algo a mais para poder clarear algo a mais para vocês. Beleza? É isso? Então é isso. Obrigado, pessoal, pela aula de hoje. DNTech, o que cai na prova não cai na vida. Te vejo na próxima. Bora!